todos bem-vindos em nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha. Que possamos estar serenos, tranquilos, para podermos absorver as ideias, os pensamentos, o entendimento do Evangelho. Que possamos em nós despertar uma nova forma de ver as coisas, de tantas situações em que vivemos, consigamos, naquele momento difícil, eu posso fazer uma atitude melhor, uma ação melhor, um pensamento melhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, a equipe espiritual da nossa casa, pelo Dr. Adolfo e toda a sua equipe, aos nossos mentores individuais, esses que nos ajudam, que nos fortalecem e nos intuem, aquele amigo silencioso, mas que na hora que nós precisamos, ele está presente, nos fortalecendo. Então, realmente, que tenhamos uma excelente noite, uma excelente oportunidade. Pedimos, por favor, desliguem os celulares. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus amado, aqui nos encontramos mais uma vez para a nossa noite de aprendizado. Pedimos, Jesus, envolva-nos com o vosso amor, com a vossa luz, com a vossa paz. Envolva também o nosso irmão palestrante da noite, o nosso irmão Evandro, que ele possa ser muito iluminado e que ele possa nos passar a mensagem da noite na palestra que ele vai proferir, Pai. Abençoe todos os nossos irmãos presentes, também os ausentes. Abençoe esta casa que nos acolhe, todos esses nossos amigos que nos auxiliam nos trabalhos, e que possamos ser instrumento também, e esse trabalhador da seara de Jesus. E assim, vamos fazer a nossa prece em pensamento, para que possamos dar como iniciado os trabalhos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. A luz, por favor, a luz. Pronto, agora está tudo jóia, né? Com a luz tudo perfeito. Bom, vamos recordar que nós estamos na última semaninha do mês de outubro. E outubro é um mês muito importante para nós. É um mês de Allan Kardec, de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro. Então, só para finalizarmos, mais uma semana, este é o livro dos médiuns, tá? Só vou ler um trechinho para... Apesar de escrito há mais de 100 anos, o livro dos médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírita ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Esse método é explicado neste livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registros de sessões publicadas na Revista Espírita.
Este aqui é a explicação em que o tradutor Herculano Pires fez no prefácio do livro, tá bom? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, palavras de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto foi escrito pelo Espírito de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, sobre o título A Regra Áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que você vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Então, nessa noite, o nosso amigo Evandro vai falar exatamente do capítulo 11 do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. Que possamos aproveitar ao máximo esse momento. Por favor. 10, tá? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e o carinho da doce e suave Mãe Maria de Nazaré nos guarde e nos abençoe o encontro da noite de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. A época do Cristo, a época de Jesus, havia alguns grupos, por exemplo, grupos de judeus, religiosos, naturalmente, os nazarenos, os saduceus, os escribas, os essênios, os fariseus, e cada um com uma característica, com um norte de discussão dentro daquilo que eles entendiam como amor a Deus, como amor ao próximo, como regra, como modus operantes dentro da sociedade, dentro dos templos. Mas entre esses grupos
os fariseus se destacavam como um grupo mais político. Eles faziam uma mescla de política dentro do faraisismo, junto com as leis do judaísmo. E não raro nós vamos encontrar os fariseus buscando pegar Jesus no contraponto. Porque Jesus, judeu, naturalmente, ele tinha uma pregação diferenciada. O modo dele interpretar era um modo diferenciado. Ora ele estava pregando dentro dos templos, ora ele estava em praça pública ou num jardim, atendendo as pessoas, praticando a cura, auxiliando aqueles que buscavam. E, uma ocasião, um grupo de fariseus questiona ele justamente sobre os mandamentos, sobre as leis. Como é que se dava isso em relação ao amor, principalmente em relação ao amor a Deus? E Jesus diz o seguinte, olha, diz para aquele grupo: deverás amar a Deus acima de todas as coisas. Porque afinal de contas, Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Eis aí o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí o segundo. Numa análise dentro do que a doutrina espírita nos oferta e nos possibilita, e não é uma análise só minha, é de outros, se praticarmos o segundo mandamento, já estamos praticando o primeiro e todos. Porque afinal de contas, todos são filhos de Deus. Se eu amo aquilo que Deus criou, naturalmente estou amando o Criador. Para facilitar a coisa. E ainda assim, o homem complica. E complica bastante, bastante. Nós vamos encontrar pessoas que dizem amar a Deus, verdadeiramente, mas não tolera o seu semelhante. Principalmente quando o semelhante erra ou não comunga da mesma fé, não professa os mesmos ideais. Mas falar desse amor ao próximo como a si mesmo, é bom lembrar que, para que eu possa amar o meu semelhante, é fundamental que eu viva esse amor em mim, que eu me ame. E eu me amar não é egoísmo, é autovalorização, é autoestima, é me colocar melhor na sociedade em que fui chamado a servir, é me apresentar de forma mais educada, mais polida, me arrumar dentro das minhas necessidades, das minhas possibilidades, me apresentar de forma que as pessoas se sintam bem perto da gente. Ninguém dá, isso já é um jargão popular também, ninguém dá aquilo que não tem, aquilo que não carrega, aquilo que você não vive. Para que o cidadão possa compreender essa questão de amar o seu semelhante, e ele comece a vivenciar isso de fato, e vivenciar aos poucos, é importante que ele se encontre, que ele se autoanalise. Esse capítulo do Evangelho, ele vai nos apontar alguns caminhos em relação ao amor. Primeiro que é o seguinte, vamos analisar uma coisa sobre o amor. O amor que a maioria de nós vivencia aqui na Terra, na sociedade, não é o amor que o Evangelho nos ensina. É o amor barganha. É o amor troca. Nós amamos enquanto o outro faz aquilo que a gente gosta, enquanto não nos causa nenhum tipo de perturbação. Então a gente vai amando. É um amor troca. Não é aquele amor libertação ou aquele amor que o Evangelho prega ou nos apresenta. O amor que liberta, o amor que tolera, o amor abnegado, o amor renúncia. Não. Basta ver nas relações. As nossas relações, a maioria, são baseadas, são fundamentadas nessa troca, nessa barganha. Mesmo naquela relação de amizade. Quanto o amigo te acompanha
em tudo que você gosta, que te apetece, beleza, ele é seu amigo. Basta um dia ele falar, não, eu não estou afim, não quero ir na festa com você, não gosto desse ambiente, você já começa a olhar meio torto para a pessoa. Nas relações namorados, namoradas, noivos, maridos e mulheres e outros tipos de relações, essa relação se evidencia mais ainda. Um casal, vamos colocar uma situação aqui, uma hipótese, a moça chega e diz assim para o rapaz, olha, nem casou ainda, hein? Ela chega e diz assim, eu quero dar um tempo. Pronto. Esse dar um tempo vira uma briga, uma discussão, uma agressão. E logo o camarada já diz, você quer dar um tempo por isso, começa uma série, metralhar a pessoa com agressões. Ou com ideias estranhas que às vezes a pessoa não externa, né? Não coloca para fora, mas começa a pensar, por que ela pediu isso? Talvez já tenha outro, talvez isso, talvez aquilo outro. Já começa uma série de porquês e de talvez. Nós não toleramos que o outro possa se apaixonar por alguém. A gente não aguenta muito isso. Porque nós temos, junto com esse amor barganha aqui na Terra, nós temos o amor posse. A pessoa é nossa, é minha. Se casou, confunde-se lá os documentos com recibo de compra e venda. Né? Ou um recibo de compra, né? Olha, agora eu tenho você. Eu tenho direitos sobre você. Isso é muito complicado nas relações. Nós estamos assistindo, nesses dias atuais, pessoas que não suportam um não. Logo tira a vida de alguém. Agride, pune. Então precisamos refletir acerca disso. Pode parecer então frio, então, olha, alguém não te quer mais e você faz cara de paisagem, está tudo certo? Não, afinal de contas, nós temos sentimentos, mas não podemos confundir os sentimentos com agressividade. Claro que se alguém termina uma relação conosco ou pede um hiato, né, um tempo, naturalmente ficaremos ressentidos, chateados. Mas temos que deixar a pessoa seguir, ir adiante. Porque esse ir adiante também serve para você, uma possibilidade de você também caminhar. Ou de fazer uma coisa fundamental quando uma relação termina, uma autoavaliação. Mas esse amor posse, esse amor barganha, não se dirige somente às pessoas, ao ser humano, entre homem e mulher. Se dirige a filhos. O amor barganha, o amor posse, propriedade de um pai, de uma mãe, sobre um filho. Sobre objetos, sobre veículos, plantas, propriedades. E assim vai. Livros. Coisas, às vezes, que não há um valor significativo, mas aquilo para a pessoa que é dona, é meu. Isso é meu. Então é posse. Zelo e cuidado com aquilo, trato, é diferente. Então, esse amor que o Evangelho traz, vamos começar a analisar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós passamos a compreender que há um Pai de infinita bondade, um Deus que nos criou, que criou todo esse universo. E aí vamos dar um salto lá em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz o seguinte, que esse hálito divino que sai do Criador e que impregna todos nós, nos sustenta e sustenta a beleza dos mundos, as estrelas, os cometas, os planetas, todo esse céu, as galáxias. Esse amor impregna e sustenta tudo isso. E sustenta também as flores simples, anônimas no campo. É o mesmo amor.
Esse mesmo amor, Emmanuel diz que está presente na seiva que nutre a rosa e nutre o espinho no seu caule. O mesmo amor. Esse mesmo amor que nutre uma árvore frondosa, que permite que um pássaro, que é fruto desse amor, faça o seu ninho, e que nessa mesma árvore, uma serpente com suas armas mortíferas se aninhe e ali se estabeleça. É o mesmo amor. Porque imaginemos se esse amor de Deus fizesse assim para a serpente. Não, nesta árvore você não pode se aninhar. Aqui é só os pássaros bondosos, coloridos com seus cantos. Já imaginou se esse mesmo amor fosse falar ou determinar para a seiva que nutre a rosa? Não, não nutre o espinho, deixe ele morrer. Não. Esse mesmo amor está presente em tudo. E aguardando o processo evolutivo, sem imposição. Emmanuel diz também que esse mesmo amor, estar presente, esse mesmo hálito, junto ao verme, na viscosidade e na presença do anjo que vela o verme, aguardando que o verme, através dos milênios e milênios e milênios, se reerga dessa viscosidade para os páramos celestiais. É o mesmo amor. Esse mesmo amor está presente nos raios solares que banha o honesto e banha aquele que caminha na criminalidade. Está na presença das gotas da chuva que nutre o solo do trabalhador, que lavra, que planta e nutre o solo daquele que avançou sobre terrenos alheios, tomando posses de forma inadequada. É o mesmo amor. Esse mesmo amor está presente no ar, que nutre os nossos pulmões e nos mantém vivos. Dentro de uma penitenciária, num sistema carcerário, o criminoso cumpre a sua pena e respira esse mesmo ar. E junto dele, o guarda de presídio que mantém a ordem. É o mesmo amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, vai dizer, segundo o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Como é importante nós olharmos-nos um pouco para a gente. Olhar para você. Tentar enxergar as suas necessidades. E o quanto é importante a gente se autovalorizar. Sem entrar pelas vias do egoísmo exacerbado. Mas é importante você parar de esperar no outro alguém dizer assim, você está bem, o seu cabelo está bonito, a sua roupa está adequada. Não, você se enxergar assim, de forma adequada, com um belo corte de cabelo, com a cor que te apetecer. Comer um prato, se alimentar com aquilo que você quer comer. Deixar-se levar por um passeio socrático, já que Sócrates foi citado aqui, né? A Grécia Antiga foi citada na literatura, na leitura. Sócrates, de vez em quando, saía pela Grécia por um passeio socrático. Ele se levava pela Grécia Antiga para ver a beleza das estátuas, das praças, dos arcos, das fontes, do mercado, e se autoquestionar, olhar aquilo que ele não precisava mais, sem se agredir, sem agredir o outro e se respeitando. Nós precisamos de vez em quando nos levar por um passeio socrático. Isso faz parte do processo de auto-amor. É fundamental para as mulheres, maioria aqui na noite de hoje, o autotrato. E a mulher sabe bem disso, o quanto é bom ela se conduzir a um salão de beleza. Fazer a sobrancelha, um corte de cabelo, um tingimento, um batom, um perfume. É muito bom ela se sentir bela, atraente. Melhor ainda, quando alguém identifica, quando o parceiro identifica.
que cheiro diferente. É um perfume novo. Mas sem perguntar, já gastou de novo? Eu de vez em quando cometo essas gafes. Já gastou de novo? Cuidado com a dívida. Mas de vez em quando eu esqueço disso, do cartão, e digo, está muito bem, gostei da roupa, gostei do corte, gostei do seu cheiro. É a massagem no ego. As mulheres adoram isso e nós homens temos que nos tornar mestres nisso. Mas é importante que essa mulher também se auto-reconheça assim. Que ela não faça isso somente para causar inveja ou porque está na moda. É importante que ela se sinta bem. Autoconhecimento. A fim de nós construirmos em nós a questão do amor. E aí passar a olhar o outro. Porque o Evangelho, ele vai também trabalhar o amor ao próximo, junto com a abnegação, com a caridade, com a benevolência. Quando nós passamos a enxergar o outro, sem que o outro abra a boca para pedir algo, porque o exercício de pedir não é fácil. Não é fácil sair no processo da esmola, estender a mão. O bom é quando nós identificamos no outro. Você está precisando de alguma coisa? O que posso te servir? Posso te ajudar em algo? E é muito bom quando nós começamos a entrar no caminho do Evangelho, no caminho do amor desse capítulo, e identificar uma coisa. Além de identificar a necessidade do outro, eu identificar que não posso mais somente dar as sobras, mas dividir o pão. Ou quiçá doar o pão inteiro. Naturalmente e compreensível que tem muito valor a doação da manta que não nos serve mais, da blusa que caiu um botão, já não é mais interessante, do calçado que saiu de moda, da jaqueta que já está demodê e você doa numa campanha do agasalho. Tem um valor tremendo. Mas tem um valor tremendo quando, independente da campanha, você adquire e doa. Você não espera a campanha, você sabe que o outro precisa. É compreensível o valor de 1 quilo de alimento. Eu, particularmente, teve uma época que eu fiz o seguinte, baseado nesse capítulo do Evangelho, do amor a si mesmo, da necessidade, da caridade, de enxergar no outro a necessidade de doar alguma coisa. Eu sou meio falho nessa área da doação, da lembrança de que preciso levar para o centro lá um sabonete, um papel higiênico, 1 quilo de alimento qualquer, já que a gente caminha por várias casas e cada casa tem uma campanha, 1 litro de óleo, essas coisas. Uma blusa, né? Uma manta, um calçado. Eu então, para resolver esse problema de consciência, de falha minha, eu mentalizei assim, criei uma família imaginária. Então criei lá um irmão imaginário e pensei, o meu irmão é casado, mais velho que eu, casado. Ele tem 2 filhas. Naturalmente eu tenho uma cunhada. E olha só o pensamento da desgraça, do espírita ligado à desgraça. Imaginei meu irmão pobre, desempregado, minha cunhada desempregada, minhas 2 sobrinhas passando necessidade. Tudo para amolecer o meu coração de pedra e meu estado mental, quando eu entrasse a um supermercado, lembrasse dessa família miserável e naturalmente eu pegasse alguma coisa para eles e meu coração assim estaria sendo trabalhado e eu não iria mais esquecer dos necessitados quando chegasse à casa espírita. Então, estando eu no mercado, primeira semana deu certo, eu fui lá, peguei um fubá, um macarrão, e selecionei o macarrão mais barato, era tudo que estava em oferta. E foi dando certo. Então eu chegava no centro, tinha ali um fubá, era como se fosse a casa do meu irmão. Entregava ali um fubá, um arroz. O arroz
sempre aquele mais barato, o feijão mais barato, e fui indo. Até que daqui a pouco eu já não levava mais nada. Isso não durou muito, coisa de 3, 4 meses, eu já não lembrava mais dessa família. E já não levava mais nada para o centro. E um dia eu estou em casa estudando para uma palestra, e entrou pela minha cozinha 3 irmãos espirituais. Entraram, os livros sobre a mesa, eu fazendo algumas anotações, e eles falaram assim: está estudando? E eu, muito jocoso, eu brinco com os espíritos, eu falei: o que vocês acham? Estou com esse monte de livro fazendo o quê? E um deles riu, e ele abriu minha geladeira. Eu falei: que curiosidade que ele tem com a minha geladeira, né? Abriu o meu armário. Aí um terceiro olhou para mim e falou assim: como vai a sua família? Como vai aquele seu irmão desempregado, a sua cunhada, as suas 2 sobrinhas? Estão bem, Evandro? E eu brinquei, naturalmente, era a época do show do milhão da televisão. E eu falei: vocês não sabem da notícia? O meu irmão foi pro show do milhão, ganhou 1 milhão, agora está rico, não precisa mais da minha caridade. E é claro que foi uma saída falsa, a gente brincando, e o espírito bateu no meu ombro e falou: Evandro, se essa família existisse, teria desencarnado de fome. Porque eles só comiam fubá, só comiam macarrão de terceira, arroz quebrado. Você nunca lembrou de levar um chocolate para as suas sobrinhas? Itens de primeira necessidade íntimo. Quer dizer que a sua cunhada não tem as regras? Um sabonete ninguém usa nessa família? Você só lembrava de coisas de oferta, meu irmão. E eu falei: é verdade, estariam todos desencarnados. E ficou a lição. Porque esse capítulo do Evangelho nos ensina que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Nós aprendemos a olhar primeiro as nossas necessidades. Primeiro enchemos o carrinho para as nossas necessidades. Depois o que sobra, né, uma lata de milho, uma coisa qualquer, você pega no armário, às vezes nem olha se está vencido e leva para a casa espírita. Ainda assim, é o princípio da caridade? Claro que é. Porque o amor de Deus, segundo o Espírito Emmanuel, Deus não nos impõe nada. Ele aguarda que nós, na escala psicossocial em que nos encontremos, nós vamos evoluindo. E é claro, existe a lei de causa e efeito. E naturalmente, se dentro dessa escala de valores, nós, porventura, saímos fora do compasso daquilo que é justo, iremos colher os resultados. Mas o amor e a caridade nos aguarda, nos espera, a fim que o despertamento venha. E ele vem aos poucos, nos inspirando. As campanhas, a literatura, a palestra, não a minha, porque estamos falando de caridade e de amor, não, outras também. Esse mesmo capítulo do Evangelho vai tratar acerca de uma coisa interessante, acerca do amor e do amor a Deus. A fé e a caridade junto com o amor. Muita gente tem fé, mas tem fé numa série de coisas. Acredita no seu time. O camarada tem fé que seu time vai chegar, que vai sair da 2ª divisão e vai chegar. Como o meu, chegou 6 rodadas antes. É uma fé tremenda. Não é fácil não, né? Mas a gente vai. Outros têm fé que o estádio fica pronto e fica, né? E assim vai. A gente tem fé numa série de coisas. Outros têm uma fé que faz com que a pessoa caminhe e busque o passe, e busque a pregação, e busque a água fluidificada. Mas esquecem do teor caridade. Nós esquecemos dessa fé de agasalhar aqueles que nos buscam na nossa fé. Por isso que Jesus disse o seguinte: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, vá, e o monte vai.
Por quê? O mostardeiro, eu tenho em casa guardado uma semente de grão de mostarda, é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. O mostardeiro, ele é uma árvore, uma leguminosa, que adulto, ele chega a ter de 3 a 4 metros de altura. E é interessante o mostardeiro, ele resiste às intempéries, ele dá frutos, naturalmente, a mostarda, ele agasalha o viajante debaixo da sua sombra nos dias mais quentes, porque o mostardeiro, ele se dá em temperaturas, em lugares quentes. E ele resiste às intempéries, à praga, ele é uma leguminosa muito, muito firme. A mostarda dá sabor, dá um sabor maravilhoso aos pratos, é usado como tempero, tem um valor, principalmente à época quando Jesus se referiu ao mostardeiro. E a nossa fé? Será que é uma fé caritativa? A nossa fé tem agasalhado aqueles que nos buscam? Essa nossa fé tem, junto com o amor, agasalhado os nossos familiares que às vezes estão em dificuldade? Quando alguém chega desesperado, a sua fé sustenta, nutre essa pessoa? Ou é aquela fé que com o primeiro vendaval, primeira batidinha, ela rói? Porque tem fé que ela funciona muito bem quando tudo está dando certo. Tenho fé, estou empregado. Tenho fé, estou bem casado. Tenho fé, meus filhos são saudáveis. Tenho fé, lá o centro está indo tudo bem. Tenho uma equipe maravilhosa. Tenho fé. E quando vem o ostracismo? Ninguém te enxerga. Você está na casa espírita, ninguém te chama nem para uma prece. Quando você vai tomar um passe, a equipe foi embora, acabou o passe. Não, mas eu estou aqui ainda. Não, só a semana que vem. Dá a impressão, você recebe o passe, não sente nada. Dá a impressão que nem os espíritos estão ali. A sua água fluidificada não tem uma bolinha de fluidos. Você olha assim, mas é a mesma água. A sociedade te anula. Os amigos te esquecem. Ninguém te enxerga. Você nem nada. Ninguém se interessa por você. Currículo você manda é o melhor. Ninguém te chama. Como é que fica a sua fé nessa hora? Os diagnósticos não são os melhores. Você vai ao médico, você começa a ter tudo. Agora, apesar que agora está fácil, você vai ao médico, é virose. O diagnóstico é virose. Mas a sua virose é elevada ao cubo. É a virose. Jesus, tudo comigo, sim. Quando isso passa por um período de um mês, tranquilo. E quando isso se estende por 10 anos? E você é chamado ao testemunho da fé. Você é chamado ao testemunho do evangelho, do amor. Começa a chegar as piores propostas. Você está quebrado. Começa a chegar as agressões, as acusações. E essa fé te chamando para o amor de Deus. Porque este é o único que não te abandona. Ariânide e Teseu, dentro da mitologia grega, ele vence lá o Minotauro, porque o Minotauro é um monstro. Representa as paixões. Vive no labirinto. E ela diz assim, a mulher é fantástica. Nós homens precisamos ouvir mais as mulheres. Ela diz assim, olha, eu vou tecer um fio, vou amarrar em sua cintura, amor. Você entra no labirinto, vence o Minotauro e depois sai seguindo o fio, porque não bastava vencer o Minotauro. Precisava sair do labirinto. E ele entra com o fio amarrado, vence o Minotauro e sai do labirinto. Vencer as paixões do mundo, precisa-se estar amarrado com Deus. Manter o nosso vínculo com Deus. Porque de vez em quando a vida vai te chamar a entrar nesse labirinto chamado sociedade, em que o monstro das paixões, que é o Minotauro, que vai estar representado aí
por N coisas. O convite para a drogadição, para o álcool, para a lasciva, para uma série de coisas. E você tem que vencer. Porque há um fio de amor amarrado em você. Que romper esse fio é suicídio, é irresponsabilidade. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar uma outra solicitação do amar ao próximo como a si mesmo. Essa é difícil, no sentido contemporâneo, né? No sentido atual. Amar os criminosos. Por que amar, às vezes, uma vizinha que reclama das folhas de árvore que cai é fácil. Mas amar alguém que entra em sua casa e furta os seus bens, agride sua família, não é brincadeira. E quando essa agressão resulta na perca de alguém, perca, que a doutrina espírita explica muito bem, o desencarne. Ninguém perdeu ninguém. Mas a dor da ausência dessa pessoa não é fácil. Vai falar isso para uma mãe que é fácil? Não é fácil. Uma mãe que vê o seu filho sendo ceifado na flor da idade. E hoje se assiste isso através das câmeras de segurança. Você tem isso gravado. Como amar esse inimigo? O Evangelho nos ensina. O Evangelho, não só esse capítulo, o Evangelho e toda a literatura espírita nos ensina. Na medida em que nós vamos tomando ciência de que existe uma lei de causa e efeito, de que existem espíritos doentes, a Terra é um grande hospital. Cada qual está numa luta íntima. E alguns, falta educação, falta família, falta condições sociais, falta uma série de coisas. E esses camaradas armados, de posse, e às vezes envolvidos pela drogadição, fazem esses absurdos. Ceifam a vida de pessoas. E amar esse criminoso, esse inimigo. Amar no sentido, não é no sentido do amor que nós temos por um filho, por um amigo, mas no sentido da compreensão, colocando na frente a benevolência, a renúncia, a abnegação. Entender o contexto da situação. Para que aos poucos, de nível de compreensão, surja o amor-perdão. Que pode levar um tempo, pode levar séculos, mas que se faz necessário iniciar. Nós temos que entender que a Terra é um planeta de prova e de expiação, entrando aí em regeneração. Que ainda temos adversários, que ainda temos algozes e vítimas, principalmente vítimas do dia de ontem, nos buscando. E o amor que o Evangelho nos prega, nos ensina, é o amor para o semelhante. É o grande desafio, é amar este que não nos ama, que não faz aquilo que nos apetece, que não vai dar nada em troca por nós. É esse tipo de gente, de situação, que o Evangelho nos convida a amar. Mas para chegar nesse nível, é importante que a gente se conheça. Volto a frisar isso. O espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, escreveu um livro importantíssimo, Conflitos Existenciais. Esse livro vai falar justamente desses conflitos da existência do ser. Nós somos seres existenciais, nós temos conflitos profundos, que somente o amor para amenizar e para corrigir isso em nós. É importante, dentro dessa conduta, um pouco de autoconhecimento. E autoconhecimento dentro da autopiedade, mas não é dessa autopiedade piegas. É da autopiedade que nos leva a entender os níveis de responsabilidade de cada um de nós dentro do contexto social. Porque se não entendermos os níveis de responsabilidade, não vamos alcançar o alto amor, porque vai surgir em nós a culpa. Ah, tive o meu filho ceifado. Se eu tivesse mudado de cidade,
se eu não tivesse colocado ele para estudar à noite? Se eu tivesse ficado no portão esperando? Começa os porquês. E aí vem a culpa. Porque os níveis de culpa vai dizer, não, você é um desgraçado mesmo, um miserável. Talvez tivesse ouvido, por quê? E começa os porquês e você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Mas quando nós entendemos esses conflitos, vamos entender que dentro desse contexto de mundo, de sociedade moderna, sociedade contemporânea, os diversos níveis e desníveis sociais, estamos dentro desse caldo de cultura, aonde há essa possibilidade desses acharques, desses ataques junto a nós, que por muitas das vezes irá nos distanciar das lides do amor. Quantas pessoas rompem com Deus porque não atingiram os seus objetivos, que na verdade esses objetivos são mimos, porque são pessoas mimadas. Pega uma criança, vai mimando. Quantos pais compram o amor dos filhos? Compram a atenção dos filhos com mimos, com passeios, com prêmios. Hoje uma boneca, um carrinho, um jogo, um celular moderno, um equipamento qualquer, daqui a pouco um carro, para ter o filho, para ter 1 minuto de atenção daquele filho. Quando tudo que aquele filho quer é a sua atenção. Precisamos diagnosticar se estamos comprando os nossos filhos, transformando eles em criaturas que irão barganhar mais tarde, ou se estamos doando o amor. O amor, educação. O amor, participação. O amor que integra aquele ser, a família. Por quê? Querer que alguém se entregue e faça parte de uma sociedade, se essa criatura não faz parte de uma sociedade menor chamada família, e que às vezes se constitui por 2 ou 3, aonde cada qual se alimenta num horário, cada qual assiste o programa que lhe interessa, cada qual pensa de forma diferenciada, sem nunca ter algo em comum, ou sem nunca ouvir o pensamento do outro. Cada qual tem o seu gosto particular, sem nunca dividir o seu gosto, prazer com o outro. Como isto pode funcionar? Dentro dessa questão do amar ao próximo como a si mesmo e de amar a Deus, tem um processo muito interessante que, sem se aperceber, as pessoas vão se anulando. Nós nos anulamos muito para amar o outro, ou para ser amado em relação ao outro. A jovem começa um namoro, os 2 jovens, e ela logo, ou ele logo se anula. Não, por que você se veste assim? O seu decote, você não pode mudar esse decote? Em vez dela dizer, mas você me conheceu assim. Ele logo põe um cabresto. Daqui a pouco essa jovem senta num restaurante, ele traz o cardápio, alguém traz o cardápio e ela empurra para que ele escolha. Ou ele, por insegurança, escolhe você. Quando ambos têm um momento importante de dividirem os sabores, os prazeres. Você come peixe, eu como carne vermelha. Depois a gente troca, cada um come um pedaço, temos a oportunidade de provar 2 pratos na mesma noite. Mas por insegurança, por anulação, por autoanulação, por querer comprar o amor do outro, não, você escolhe. E a pessoa vai se anulando, se anulando, se anulando. Ainda bem que a sociedade vem mudando. A mulher vem avançando. Então a mulher hoje ela chega, ela escolhe, ela compra, e se for aquela que paga, melhor ainda, ela paga a conta e a gente fica feliz. Ela pode pedir o peixe que for, eu nem gosto de peixe e como. Ela que pagou, não tem problema.
A mulher hoje é interessante. Há uns anos atrás, nós homens íamos comprar um carro, a mulher não participava da compra, sendo que ela tinha que andar com a gente dentro do carro depois. Mas não era dado a ela o direito de participar. Mas com a Revolução Industrial moderna, com o avanço da mulher no mercado de trabalho, mudou até a indústria. O carro agora tem porta-treco, porta-unha, e porta-esmalte, e porta isso, e porta aquilo, e o banco é colorido, graças à mulher. Porque o homem chegava, cheirava o motor. O barulho é bom. O banco é marrom ou preto, não tem problema. A mulher não tem uma cor. Esse cheiro de combustível não dá para tirar. A indústria tirou. Então tem um perfume, o motor é silencioso, porque a mulher participa. Autoestima. Autoestima. A mulher vem vencendo isso. Vem vencendo as barreiras da depressão, porque está se descobrindo dentro desse contexto que ela pode se amar. Que ela tem sabor. Que ela tem paladar. Que ela tem poder de compra, de escolha. E o homem está ficando depressivo. Não, nós temos que aplaudir isto. O Evangelho nos convida a esse amor. E voltando um pouquinho atrás em relação ao amor aos criminosos, olha que interessante dentro desse contexto do Evangelho. Como viver a benevolência, a renúncia e o amor caritativo em relação aos criminosos, se construímos na sociedade atual pavilhões de pós-graduação de crime. O camarada entra lá, um criminosinho, sem muita pretensão, sai doutorado. Ele sai chefe de quadrilha. Porque esse sistema não educa, não dá possibilidades dele encontrar um lar que ele não teve aqui, encontrar lá. Aí lá ele vai encontrar uma universidade do crime. E nós queremos corrigir as pessoas. Mas a nossa corrigenda, que a falta de amor em nós nos implica, é justamente essa. Por que essas pessoas não saem da sociedade? Por que a Terra não vira logo um planeta de regeneração e esses espíritos ruins vão todos para um planeta qualquer primitivo? E onde fica o amor nosso para com esses irmãos? Porque se a Terra amanhã amanhecesse totalmente educada, todo mundo regenerado, qual mérito nós teríamos para conviver com essas pessoas? Nenhum. Não fizemos nenhum esforço, não passamos pelo viés da prova, não fizemos nenhum esforço para sermos tolerantes. Precisamos entender que esse mesmo amor que nutre a flor, a seiva, nutre o espinho. Fazendo uma analogia, esse mesmo amor nutre a todos nós, independente das condições psicossociais, financeiras, dos rótulos e das terminologias que a sociedade coloca, né, em relação àquele que está na drogadição ou no crime, ou à margem da sociedade. É o mesmo amor, as mesmas possibilidades. Elevemos os nossos corações. Procuremos dentro desse capítulo do Evangelho se auto-encontrar. Você tem se amado, meu irmão, minha irmã? Você tem gostado da imagem que reflete no espelho toda manhã? No meio do dia? Eu particularmente tem dia da manhã que eu amanheço horroroso, né? Aí eu vou melhorando durante o dia. Eu vou lá assim por volta do meio-dia, eu vou ao banheiro e falo, melhorou, né? Aqui tinha uma ruga, estava meio amassado, melhorou. Tinha uma olheira, sumiu. Apareceu um sorriso, a coisa melhorou. A gente vai melhorando, e às vezes é o contrário. Ou você tem esperado que alguém diga que você é belo, que você está bonito, que você está bem, que você é inteligente. Quantas vezes você tem se olhado e agradecido o corpo que tem? Os pés que te sustentam, que te trouxeram até aqui. As tuas mãos que permitem laborear,
trabalhar, afagar, tocar, estender, pegar, construir, pintar. Os teus olhos, que te permite olhar o brilho das rosas, a ausência das estrelas numa cidade como São Paulo, mas que nós sabemos que elas estão lá. É o amor. Sentir através das narinas, do processo olfativo, o perfume do outro, o cheiro agradável da companhia da esposa amada, de alguém, de um filho. Como é bom o cheiro de um filho. Como é gostoso abraçar um filho e uma filha e sentir o seu cheiro. Sentir a sua vibração. E mesmo na ausência, pelo fenômeno do desencarne, a vibração dele está conosco. Como é bom sentir a vibração de um espírito que vem nos visitar. Sentir o cheiro. Como é bom sentir mentalmente a prece que parte de nós. Você tem feito isso? Você tem agradecido a química do grão cru transformado no prato? Você tem orado antes e depois das refeições? Agradecido o trabalho do homem no campo? Ainda que esteja remunerado, é um trabalho árduo, duro. Você tem agradecido a semente que brota? O doce de uma fruta? Você tem agradecido a manta que te agasalha? Como é bom numa noite fria a manta velha com o nosso cheiro. Você tem agradecido o travesseiro que é companheiro de todas as noites, dos momentos de alegria e de dor? Porque tem lágrimas que nós só derrubamos no nosso travesseiro. Você tem agradecido o valor da amizade? Como é bom o telefonema de um amigo. Mesmo desses amigos que só ligam quando estão em apuros. Não tem problema. Como é bom. É melhor ele em apuro do que você ligando em apuro. Tem esse lado positivo, né? Como é bom. Você tem agradecido o livro, a possibilidade da letra, uma a uma, te ensinando a lição. Como é bom agradecer a casa espírita, as mãos invisíveis que te conduziu até aqui, porque por nós, muitos de nós não estariam aqui. Mãos invisíveis se movimentam em torno do amor, dessa centelha divina, respiram dentro desse hálito e nos empurram até aqui. Às vezes nos colocam em verdadeiras macas e nos trazem até aqui. Depois a gente fica, porque é gostoso e é por amor. Por amor a Jesus, por amor a esta casa, por amor à doutrina espírita, eu vou me despedindo, dizendo a vocês muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pela possibilidade e a oportunidade de falar do amor, de entrarmos nessa vibração, nessa sintonia com o hálito divino. O mesmo amor que sustenta os páramos celestiais nos sustenta. O mesmo amor. O mesmo amor que vibra em nós, que vibra em nossas células. Agradecemos o nosso corpo, meus irmãos. Toquem-se, agradeçam cada célula que caminha e que transmuta-se em nós, dizendo a elas: você, célula, é muito importante para a manutenção da minha vida. Muito obrigado, meus irmãos, e que Jesus nos inspire no seu amor e nos guarde e vele por nós, porque precisamos do amor dele como fonte de inspiração para a nossa trajetória até os páramos celestiais. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Após esses momentos, vamos lembrar do amor do próximo mais próximo. Muitas vezes é aquele que está
em nossa casa, naquele cadinho nosso que está precisando do nosso gesto, do nosso olhar. Lembremos disso, que por muitas vezes nós precisamos do olhar amoroso, do entendimento em nossa própria casa. E é lá em nossa casa que é o nosso verdadeiro exercício. Quando amar aos nossos inimigos nos parece uma coisa muito longe, e talvez pela nossa própria evolução seja, mas nós podemos fazer um gesto, uma oração. A oração àqueles que não nos simpatizam conosco. Então, nós temos alguns pequenos detalhes que nós podemos exercitar. Se o grande nós ainda não temos condições de exercitar, de fazer, nós podemos sim ter um olhar a um familiar que esteja necessitado. Olhar, poxa, acho que realmente vou sair de mim e vou ver essa necessidade. E o outro, que é aquele que é mais difícil, orarmos. Sim, fazer uma oração da nossa alma. Então, para encerrar nossa noite, vamos fazer a nossa prece de encerramento para darmos continuidade ao nosso trabalho. Tá bem. Então vamos agradecendo aos nossos mentores que nos acompanham e nos trazem até esta casa. Agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, Senhor, ao nosso Pai maior, por tudo que recebemos, Senhor, pela graça da saúde que temos de estarmos aqui para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, para que nós possamos estar bem fortalecidos para o cumprimento do nosso dever. Vamos agradecer também pela oportunidade que temos de orar e vibrar por todos os irmãos ausentes que gostariam de estar aqui essa noite. Que eles também recebam as bênçãos de Jesus. Também, Senhor, agradecemos pela misericórdia de cuidar dos nossos irmãos doentes que se acham nos hospitais, nas casas de repouso, em suas próprias casas, aqueles que não têm oportunidade de ter um médico ao seu lado. Agradecemos, Senhor, pela bênção que dá a esses e que os fortaleça para sempre. Jesus amado, oramos também e vibramos por todos os chefes de Estado, para que possam estar iluminados por seus mentores e que possam decidir pela paz do nosso planeta. E assim, Senhor, vamos orando por todos os moradores de rua, pelos presos, por todos aqueles que precisam da Tua misericórdia, Senhor, da Tua bênção. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine a todos. E vamos pedindo então para que todos estejam bem compenetrados do tratamento que irão receber agora através do passe. E vamos passar para a segunda parte do trabalho, Senhor. Pedindo a Jesus que abençoe a todos. E vamos fazer então a prece do Pai Nosso em pensamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mau pensamento, das más influências, e que assim seja, Senhor. Graças a Deus.